Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa. Começamos mais um jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques dessa edição? Um projeto de lei aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal autorizou um convênio entre Prefeitura e entidade para a gestão do novo Centro de Educação Infantil na Vila Paiva, na zona norte da cidade. Outono, estação mais amena, pode causar doenças respiratórias e alérgicas. Dia Mundial da Água. Data foi criada pela Organização das Nações Unidas para conscientizar sobre a importância de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Imposto de renda. Contribuintes podem fazer a declaração até o dia 30 de maio. O Semana Legislativa está no ar. Para começar a edição de hoje, vamos exibir um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Os vereadores realizaram 2 sessões neste dia. Na primeira, os parlamentares apreciaram vários documentos. Vamos ver como foi o trabalho na reportagem. Entre os documentos apreciados durante a 11ª sessão do ano estavam requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos e indicações, a maior parte era formada por pedidos de serviços de manutenção pública na cidade, entre eles, obras de melhorias viárias, podas de árvores, troca de lâmpada e instalação de lombadas. Outras solicitações cobraram aumento de rondas policiais em alguns bairros e agilidade nos atendimentos da saúde. Já durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores vão para a tribuna para debater assuntos partidários e de interesse público, os principais temas apresentados foram fiscalização, mobilidade urbana, meio ambiente e esporte. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, criticou a licitação do transporte público e informou que protocolou uma liminar na Justiça para suspender o processo. Segundo o parlamentar, o certame contou apenas com a participação de uma empresa, que não teria experiência prévia satisfatória para a execução do serviço. Lino Bispo ainda pontuou questões técnicas apresentadas no edital licitatório. Também no pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi comentou sobre uma atividade agroecológica sustentável realizada para produtores e moradores de algumas cidades do Vale. Amélia defendeu a importância de eventos pautados no meio ambiente como forma de ampliar a preservação da natureza, combater as mudanças climáticas e ainda contribuir com a alimentação de qualidade. Outro parlamentar a fazer uso da tribuna foi o vereador Tomás Henrique. Ele informou que participou de um evento político que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cobrou a anistia para os brasileiros acusados de golpe de Estado durante os atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, os envolvidos deveriam responder por vandalismo. Tomás também citou vários brasileiros que já receberam anistia no país. No tema da fiscalização, o vereador Renato Santiago fez um balanço do trabalho realizado na cidade. Em fotos e vídeos exibidos no plenário, o parlamentar apresentou o resultado de cobranças para serviços de manutenção pública, como capina, revitalização de uma viela e recomposição de calçada e asfalto. Renato também defendeu a realização dos Jogos Escolares, edição 2025. Já o vereador Sena criticou um projeto apresentado pelo deputado Eduardo Suplicy, que, segundo o parlamentar, teria o objetivo de regulamentar o uso assistido de drogas no estado de São Paulo. Segundo Sena, esse é um tema sensível que poderia impactar questões sociais graves, que envolvem o vício em entorpecentes. E o discurso na tribuna, feito pelo vereador Cláudio Apolinário, serviu como prestação de contas à população. O parlamentar explicou por que a base governista teria barrado alguns requerimentos durante as últimas sessões. De acordo com Cláudio Apolinário, todos os questionamentos foram respondidos por ofícios assinados pelos parlamentares. Ainda durante a sessão, os vereadores votaram a nova composição da Frente Parlamentar Evangélica. Para esse mandato, o grupo será formado pelos vereadores Marcelo Garcia, Renato Santiago, Milton Vieira, Rogério da Acazem, Cláudio Apolinário e Sena. Um encontro realizado no plenário da Câmara Municipal celebrou o Mês da Mulher. Promovido pela vereadora Juliana Fraga, o evento contou com apresentações de dança, acrobacias e homenagens.
música, dança, apresentações teatrais e acrobacias, o plenário da Câmara de São José dos Campos recebeu o evento Mulheres Somos Únicas, Somos Muitas. Proposto pela vereadora Juliana Fraga, o encontro reuniu mulheres de diversos segmentos culturais da cidade para celebrar o Mês da Mulher. Uma delas foi a empresária Daniele Maciel, que abriu o evento com uma palestra que abordou maternidade e recomeços. Independente da área, a mulher ela já enfrenta mesmo um desafio, mas é possível. Então, com acompanhamento, participando desses movimentos também, porque aqui, apesar de ser um evento de Dia da Mulher, também rola muito network, muita conexão, a gente se conecta com outras mulheres e assim vai se fortalecendo. A Thaís é educadora física e acrobata e também se apresentou com seu grupo durante o evento. Para ela, esse encontro foi importante para a divulgação do trabalho das mulheres de São José dos Campos. Trazer a nossa prática, a nossa paixão, que é o exercício, a acrobacia, para a gente significa muito. Ainda mais num encontro onde todas as mulheres representam essa força, essa união. Então isso significa muito e é um grande presente para a gente. Para a vereadora Juliana Fraga, o evento foi importante para valorizar a arte feminina e estimular mulheres a ocuparem novos espaços na sociedade. É esse o intuito, mostrar para as mulheres que elas podem, se elas querem dançar, elas vão dançar, independente da idade. Se elas quiserem fazer acrobacia, elas podem ir e estimular mesmo, para que elas possam procurar algo que as faça bem, né? Que elas... Foi falado aqui também em termos a questão do emocional, né? De você ter saúde emocional. E saúde emocional vem muito de fazer o que você gosta, né? Isso é uma maneira de você ter saúde emocional. Ainda segundo a parlamentar, fazer da Câmara de São José um espaço de debates sobre o potencial das mulheres é fundamental para propor políticas públicas sobre o tema e ouvir demandas que partem da vivência feminina. É abrir para o espaço mesmo, para a população, para as pessoas usarem, usufruírem desse espaço que é nosso. Então, um evento desse é um pouquinho disso também, fazer com que elas conheçam, muitas não conheciam a Câmara Municipal, então elas vêm aqui, se apresentam, conhecem a Câmara, se sentem mais próximas. Ainda falando da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a celebrar termo de colaboração com a Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, a ABRAP, para o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil, o CEDIM, do bairro Altos da Vila Paiva. O local vai atender crianças de 0 a 5 anos de idade. Das obras, restam os últimos detalhes. Em breve, alunos do bairro Vila Paiva, na região norte, já poderão estudar em uma escola novinha, o Centro de Educação Infantil Professora Maria de Fátima Silvério Neri. O novo espaço terá 12 salas de aula, fraldário, solários, cozinha e refeitório. O novo CEDIM irá contar com 370 vagas para crianças de 0 a 5 anos. O diferencial é que irá ofertar vagas para meio período e para período integral. É uma procura dos munícipes, das mães trabalhadoras, vendo essa necessidade de colocar a criança em período integral. E aí, um dos motivos pelo qual essa escola está ofertando o parcial e o integral. Nós vamos começar com a 5.0 na educação infantil também, como no fundamental. E essa daqui está entre as 5 primeiras escolas que serão certificadas com a 5.0. A gestão do espaço vai ser realizada pela ABRAP, Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo. A autorização para administrar a escola veio a partir de um projeto encaminhado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores. A iniciativa permite que a Secretaria de Educação do município possa firmar um termo de colaboração com a entidade que garantirá a execução do trabalho pedagógico. Esse termo de colaboração, essa parceria, a Prefeitura ela entra com o prédio, e a coordenadora pedagógica, que é para fazer todo um alinhamento de rede, e a OSC, a contratação de funcionários, diretor, professor, educador, a equipe de limpeza, a equipe de cozinha.
A diretora de Departamento da Educação Infantil ressalta que o principal objetivo do novo centro de educação é atender a crescente demanda por uma vaga na educação infantil da cidade. Desde 2021, estava identificando a necessidade de uma nova unidade na região norte. Nós já temos outras, o Otoboni, o Cedim Maroca, o Secói Irmã Carmelitas, e aí por isso que a gente está fazendo essa nova escola, nesse espaço, que é para atender a demanda. Para o vereador Cláudio Apolinário, presidente da Comissão de Educação, o novo Cedim é essencial para a população do bairro Vila Paiva, que há muito tempo cobrava uma escola na região. O parlamentar destaca que a criação do novo espaço representa um avanço importante na qualidade da educação do município. O que mais me chama a atenção é a estrutura do Cedim. Nós estamos falando em 6.000 metros quadrados de área, 2.400 mais ou menos de área construída, trazendo mais tranquilidade aos pais que vão ter a oportunidade de colocar os seus filhos para estudar. Estamos falando de crianças de 0 a 5 anos, o que obviamente traz aos pais maior qualidade no que diz respeito ao cuidado com os seus filhos. Algo muito importante também é a questão de que é uma ampliação de vagas que vai servir tanto para pessoas que precisam de uma vaga, quanto pessoas que precisam de uma redistribuição. Tem muitos pais que querem os filhos próximo de casa. Então essa região da Vila Paiva é uma região bastante importante, certamente vai ser um avanço para a região. A vereadora Juliana Fraga, relatora da Comissão de Educação, também defende a construção de uma escola infantil para o bairro. Segundo a parlamentar, a unidade será essencial para os pais e vai ser decisiva na educação dos alunos. Toda a escola é bem-vinda e importante para a cidade, mesmo que terceirizada. Apesar de ser contra a terceirização, gostaria que fosse administrada e conduzida pela Prefeitura, pela Secretaria da Prefeitura, Secretaria de Educação, com os professores e funcionários concursados. Mas a terceirização está aí, e para as crianças, para as famílias, lógico, é importante. Para os pais e futuros alunos, a nova escola do bairro Vila Paiva é uma vitória para a região. É a garantia do acesso à educação infantil para muitas crianças. Nós vamos fazer aqui um mutirão de inscrições, vai vir uma equipe técnica da secretaria, mas o pai também pode fazer pelo pré-Facebook ou ligar e agendar no 156. Está previsto esse período para a primeira semana de abril. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza os municípios a criar leis que ampliem a atuação das guardas municipais. Assim, a GCM poderia, por exemplo, realizar prisões em flagrante. Em São José, a Câmara também trabalha para fortalecer a segurança e o papel da Guarda Civil Municipal. Proteger o patrimônio público e garantir o bom convívio social. Essas são as principais funções das guardas civis municipais, que a partir de agora terão a possibilidade de contribuir mais pela segurança da cidade. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada município tem autonomia para atribuir à guarda o poder de polícia. Com isso, os agentes seriam uma espécie de polícia municipal, capaz de fazer prisões em flagrante e outras ações. Isso aí praticamente reconhece o trabalho que a maioria das guardas municipais já vem fazendo. Eles estão na cidade fazendo patrulhamento ostensivo, muito parecido com o da Polícia Militar. Então é importante que o trabalho, primeiro, seja reconhecido, sim, mas que as prefeituras, de maneira geral, entendam que sua participação na área de segurança está muito além de fazer aquilo que a PEM já faz, que a prefeitura está cuidando de todas as ruas, como, por exemplo, a iluminação pública, que tem um papel muito grande na questão de prevenção. O STF deixou claro que os guardas municipais só podem atuar dentro da própria cidade e com supervisão do Ministério Público. É importante destacar que as novas regras não substituem o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Na verdade, a proposta é que todos trabalhem juntos, cada um com uma função definida, como prevê a Constituição. José Vicente é ex-secretário nacional de Segurança Pública e aponta que, para a mudança ter efeito prático, as prefeituras precisam investir em treinamento e estrutura. Os PMs, eles têm uma carga de 2.700 horas de preparo, os guardas municipais, por padrão, têm 460 horas. E mais um sistema de hierarquia, de coisa de tradições de muito tempo.
E os supervisores da PM têm um preparo muito mais avançado ainda que o supervisor de qualquer guarda. Esse tema chegou à Câmara de São José. O vereador Sena protocolou uma proposta de emenda à lei orgânica para permitir que os agentes da Guarda Civil do município tenham atribuições de polícia. A matéria, assinada por outros 7 parlamentares, está em tramitação. A prefeitura ganha força, o prefeito ganha força, a população também começa a visualizar uma guarda que muitas vezes não é enxergada, né? O guarda era o guardinha da UBS, era o guardinha do poliesportivo, do centro comunitário. Não, a Guarda Municipal é uma polícia e tem feito um trabalho preventivo e combativo ao crime, ao tráfico, né? Levando segurança e promovendo segurança para as pessoas. Se aprovada a mudança, o nome da Guarda Civil Municipal passaria a ser Polícia Municipal. Segundo o Sena, a alteração da nomenclatura também reflete na valorização dos agentes de segurança da cidade. Você trata de uma autoestima do policial, você resgata, né, e valoriza aquele agente que está atrás da farda, né? E a população então começa a enxergar que, além de uma polícia militar, né, que pertence ao Estado, a Polícia Civil, nós temos uma polícia que é do município, que pertence ao município. A principal justificativa para a mudança na legislação é permitir a integração entre as forças de segurança, para contribuir com a queda dos índices de crimes e ocorrências. Por isso, o envolvimento da população, junto com a criação de conselhos municipais, pode ajudar na prevenção. A segurança de cada cidade, ela deveria ter, estou pregando isso há mais de 20 anos, um Conselho Municipal de Segurança Pública. E nesse conselho fazer parte a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, convidar o juiz, convidar a associação comercial, etc., para discutir quais são os problemas reais. Primeiro, identificar os problemas da cidade, cada cidade tem sua particularidade. E essa ideia do trabalho conjunto tem que ser planejado, intencionalmente desenvolvido, e a partir daí esse conselho vai analisando, se reunindo todo mês, para verificar a que ponto estamos, que falta para melhorar. Principalmente se pensando que a prevenção da violência, ela requer não só da polícia, mas requer um conjunto de ações assistenciais, educacionais, posturas municipais, principalmente nas áreas e no conjunto de pessoas que mais precisam, são mais sensíveis à violência. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar da expectativa do comércio para a Páscoa com o aumento do preço do chocolate. É rápido, não sai daí. Estamos de volta e a 12ª sessão do ano, que seria na quinta-feira, foi realizada na última terça-feira. Os parlamentares votaram um projeto de lei. Vamos ver? Entre os projetos aprovados durante a 12ª sessão do ano está a proposta enviada pela Prefeitura com o objetivo de reestruturar a Junta Municipal de Recursos, órgão que julga e decide sobre a aceitação de recursos da população referentes à aplicação de multas e isenção de tributos. A partir da reestruturação, a Câmara Especial Tributária e a Câmara Julgadora Especial de Direito do Consumidor também poderão julgar matérias comuns, garantindo mais agilidade nos processos. Outro projeto aprovado também trata da estrutura da administração pública de São José. A matéria cria na cidade a Junta de Justiça Desportiva, o órgão colegiado, vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, será composto por 10 membros com conhecimento na área, divididos em 2 turmas, que terão a competência de profissionalizar o julgamento de disputas e de litígios de campeonatos locais. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto de lei complementar que altera o mapa do Sistema Viário Rural de São José para adequar a correta extensão da Estrada Municipal José Satiro Dias. Os vereadores ainda aprovaram um requerimento endereçado ao Instituto Nacional do Seguro Nacional
para pedir a recriação da gerência executiva do INSS em São José dos Campos. O órgão foi incorporado pela Gerência Executiva do Vale do Paraíba, que fica em Taubaté e responde por 41 municípios. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. O outono começou nesta quinta-feira e se estende até o dia 20 de junho. Com a mudança no tempo causada pela chegada da nova estação, é comum um aumento nos casos de doenças respiratórias e alérgicas. É só fazer um friozinho que a dona Zilda pega o agasalho. Aos 75 anos, ela se protege como pode para não ficar resfriada. Eu me cuido também, né? Então, quando chega essa época do frio, né, a gente tem que ter mais cuidado com a saúde, né? E não é somente a dona Zilda que sofre com a queda da temperatura. O outono chegou e com ele vem um aumento das doenças respiratórias. A mudança de estação, combinada com o clima mais ameno desta época e ambientes mais fechados, criam um cenário perfeito para a proliferação de vírus e bactérias. Primeiro que nas doenças virais infecciosas, né, a gente tem a queda da temperatura, e essa queda da temperatura e o confinamento das pessoas, porque eles costumam ficar mais em locais fechados por conta da temperatura mais baixa, aumenta a proliferação viral, né, viral e bacteriana. Então, com o aumento da proliferação viral e bacteriana, a gente aumenta a incidência de doenças respiratórias. As doenças mais comuns nesta estação são as virais e infecciosas, como gripe e resfriado. Há também um aumento de casos de pneumonia e sinusite. Pacientes com condições alérgicas, como asma e rinite, enfrentam um desafio ainda maior, com risco de agravar os sintomas. Se você tem um paciente que tem asma, rinite, que adquire um vírus, ele pega um vírus da comunidade, uma bactéria, você tem a exacerbação da doença. Então, vem as crises de asma, a hiperresponsividade brônquica, as crises de rinite, que transformam-se em sinusite. Porque o paciente que não trata a sua rinite, a sua sinusite, ou até a sua asma, eles podem exacerbar com a doença viral e bacteriana. Nesse período, os grupos que precisam de mais cuidados são as crianças e idosos. A melhor forma de se prevenir é manter a vacinação em dia, essencial para evitar as doenças. Então, a gente tem a vacina da Covid, a gente tem a vacina da gripe, né? Que as vacinas da gripe, ela consiste em vários sorotipos do vírus da gripe, né? A da Covid é muito importante, que as pessoas estão deixando de vacinar. A vacina da coqueluche, né? Porque a coqueluche é uma doença que estava erradicada, que está voltando no nosso país. E a gente tem a vacina do pneumococo, que é uma bactéria também, que quando a gente faz a vacina do pneumococo, a gente evita a pneumonia, sinusite, otite e até meningite. E no outono, algumas dicas podem ser seguidas, como manter a casa sempre arejada, permitir a entrada do sol e intensificar a limpeza para evitar o acúmulo de mofos e ácaros. A gente precisa abrir a casa, a gente precisa entrar uma incidência de sol na casa para evitar a proliferação de mofo, porque no outono a gente já tem as quedas da temperatura, então pode começar a aumentar a proliferação de mofo na casa, que prejudica o paciente alérgico. Melhorar a limpeza da casa, diminuir a proliferação de ácaros, porque o ácaro ele gosta de proliferar no outono e no inverno, com a baixa da temperatura. Então, a gente tem que deixar a casa limpa, usar aspirador de pó, tá? Para remover o ácaro, principalmente aspirador com filtro EPA, que evita que esse ácaro dentro do aspirador volte para o ambiente. Então, o filtro EPA ele é um filtro muito importante no nosso aspirador de pó para evitar que o ácaro volte para o ambiente. E a prevenção é sempre o melhor caminho. Por isso, a dica é manter hábitos saudáveis e se proteger. Fica o exemplo da dona Zilda, que conhecemos no início da reportagem. Pequenos cuidados que ajudam a curtir o outono sem preocupação. Eu me cuido, eu tenho saúde até boa, sabe, pela minha idade, né? Vamos mudar de assunto e falar de imposto de renda? Os contribuintes já podem enviar a declaração do documento para a Receita Federal. O prazo final de entrega da declaração é no dia 30 de maio, mas é bom não deixar para a última hora.
A Roberta nem perdeu tempo. No primeiro dia para envio da declaração do imposto de renda, já procurou a contadora. Menos uma obrigação e mais tranquilidade para que todo o processo corra sem nenhuma dor de cabeça. Recentemente eu estou mais organizada e eu acho que a assessoria contábil ajuda muito nesse ponto, né? Já aconteceu de fazer coisas de última hora, mas de uns anos para cá está bem mais organizada nesse sentido. Diferente da Roberta, quem prefere usar o modelo de declaração pré-preenchida, disponível pela Receita, vai ter que esperar um pouco mais. A ferramenta só vai ser liberada a partir de 1º de abril. A boa notícia é que ainda vai estar longe do prazo final de entrega da declaração, 30 de maio. O contribuinte que vai fazer a sua declaração de imposto de renda, ele tem 2 formas de fazer a declaração de imposto de renda. A primeira é baixando o programa no site da Receita Federal, preenchendo e depois transmitindo a declaração. E a outra forma é no aplicativo Meu Imposto de Renda, que ele pode acessar diretamente no site da Receita Federal ou por dispositivos móveis, que é smartphones e tablets. Só que esse, por dispositivos móveis, só vai estar liberado a partir do dia 1º de abril. Mas, afinal, quem é obrigado a declarar o imposto de renda? A determinação segue vários requisitos. Um deles está atrelado à renda. Por exemplo, quem recebeu rendimentos acima de R$ 33.888 em 2024. O mesmo vale para contribuintes que receberam mais de R$ 200 mil a partir de rendimentos de indenizações, ou quem realizou operações na Bolsa de Valores com soma de R$ 40 mil. A Receita ainda estipula outras regras e, para esse ano, tiveram novidades. Estão obrigados à entrega da declaração o contribuinte que ele atualizou os bens imóveis e pagou ganho de capital, isso em dezembro do ano passado. E também, uma novidade, estão obrigados à entrega da declaração esse ano quem recebeu rendimentos do exterior em relação às aplicações financeiras e também a lucros e dividendos. Então, essas são as principais novidades de obrigatoriedade de entrega para esse ano. E mesmo com tempo de sobra para o prazo limite, essa contadora recomenda não deixar para a última hora, já que quem declara no início do prazo, sem erros ou omissões, costuma ser incluído nos primeiros lotes da restituição. As restituições serão efetuadas em 5 lotes, entre os meses de maio e setembro. Quem optar pela declaração pré-preenchida com recebimento via Pix ganha prioridade. Mas idosos, pessoas com deficiência e professores são sempre incluídos nos primeiros lotes. Quem declara primeiro, recebe primeiro. E também, se ele tiver alguma pendência, ele tem tempo hábil de vir a informação que tem alguma inconsistência e ele corrigir dentro do prazo sem ter que pagar multa se ele deve algum imposto. No ano passado, a Receita Federal recebeu mais de 42 milhões de declarações de imposto de renda de todo o país dentro do prazo. Em São José dos Campos foram recebidas 228.515 declarações. E quem perde o prazo está sujeito à multa. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, sendo que o valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o valor máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Para não cair na malha fina, a dica da contadora é reunir todos os informes de rendimento do ano e ter cuidado no preenchimento da declaração, para evitar erros e questionamentos da Receita. Ter tudo em mãos. Então, ela vai ter os recibos médicos, ela vai ter o convênio médico que ela paga, bancos. Às vezes, tem cliente que tem banco, nem sabe que tem saldo no banco e deixa de declarar. E aí, ele cai na malha porque ele não informou um rendimento que ele teve lá. E Roberta seguiu as dicas da contadora. Reuniu todos os documentos necessários. Agora, só tem que esperar pela restituição. Mensalmente a gente se fala, ela me manda as notas, ela me manda qualquer atualização que aconteça. Então, eu prefiro, assim, é basicamente uma assessoria contábil, né? Que eu me sinto mais segura. E a época mais doce do ano está chegando. Há um mês da Páscoa, os empresários estão animados com a possibilidade de aumento nas vendas. Mas o consumidor precisa preparar o bolso. É que, de acordo com a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, a alta de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses deve encarecer os ovos de chocolate. E quem trabalha com produto artesanal busca alternativas para não perder a venda.
Os corredores destes supermercados já estão decorados. Os ovos de chocolate chamam a atenção dos consumidores e a expectativa é alta para as vendas. Por aqui, a previsão é que o faturamento aumente em relação ao ano passado. É uma das principais datas por se tratar de diversos produtos. Né? Fala-se na Páscoa, começa, né, o período aí também da quaresma, tudo, então tem desde os ovos, né, tradicional, quando igual os chocolates, a parte também de legumes, das conservas, a parte dos pescados, peixes. Então são uma ampla variedade de produtos que aumentam as vendas. Em 2024, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimou que o período da Páscoa movimentou mais de 3 bilhões de reais no país. Para esse ano, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlatos, a ASBRAF, é esperado um crescimento de mais de 9% em relação ao ano passado. A Páscoa nesse ano será comemorada no dia 20 de abril. Empresários e confeiteiros já se preparam para a época mais doce do ano. Especialistas acreditam que o comércio terá lucro com a data e os ovos artesanais serão os mais procurados. A expectativa para esse ano é que você tenha assim, um crescimento na busca de o que a gente chama de ovos artesanais. Uma questão de ser mais saudável, às vezes você paga a mesma coisa, mas vem um pouco mais de chocolate do que no ovo tradicional, mesmo porque também você não tem uma marca muito pesada por trás que encarece também o produto. Então a tendência de busca para os ovos artesanais, aquilo que você faz em casa, que a tua amiga faz, ou mesmo uma colega de escritório faz, a tendência de crescimento para essa busca. Rodrigo é confeiteiro há 9 anos e nesta Páscoa aposta nos ovos trufados e de colher. Para ele, esse é o período de maior faturamento do ano. O ano basicamente começa na Páscoa. Janeiro, fevereiro e março é bem tranquilo, o pessoal muita conta para pagar, muita coisa para organizar. Então, abril, assim, final de março e abril que o pessoal começa a procurar mais bolo, mais doce, mais ovos da Páscoa e tal. E com a alta nos preços dos insumos, Rodrigo precisou se organizar para não perder nenhuma venda. A saída foi convencer os clientes que o ovo ficou mais caro para não perder a qualidade. Explicar o porquê desse aumento, porque às vezes a pessoa não entende que tudo aumentou. O ovo, o leite condensado, o chocolate. Então eu tento mostrar para a pessoa que ou a gente perde a qualidade e mantém o valor, ou a gente sobe um pouco o valor e mantém a qualidade ou até melhora ela. Porque às vezes a diferença de um valor para um produto melhor é pouca, então compensa aumentar um pouquinho e seguir assim. E se os insumos estão mais caros, os tradicionais ovos de chocolate vendidos nas lojas também estão. Segundo esse especialista, a alta é reflexo da economia do país, impactada pela alta no dólar, pelas exportações e pela sazonalidade. O grande fator é uma coisa chamada sazonalidade. Então, todos os produtos ligados à Páscoa, como por exemplo o peixe, os próprios ovos, chocolate, pela busca maior, a tendência é você ter uma alta de preço. Então, não teve assim um acréscimo grande no custo, mas a sazonalidade do produto faz isso. Um exemplo dessa alta de preço na sazonalidade é do panetone. Você tem, por exemplo, um panetone no final do ano, na época de Natal, de festas, ele custando, por exemplo, R$ 24,00. No dia 2 de janeiro, você já compra 2 por 14, ou seja, cada um sai a 7. Ah, baixou o custo do panetone? Não, simplesmente passou a época do panetone, passou a sazonalidade. A mesma coisa acontece com os ovos de Páscoa e produtos ligados à Páscoa. Mas para muitos, a tradição da Páscoa fala mais alto, e o jeito vai ser fazer o ovo de chocolate caber no orçamento. Para quem achou que os tradicionais vendidos no mercado estão mais caros, uma alternativa é usar a criatividade, pesquisar e, quem sabe, até fazer um ovo caseiro em casa. Use a estratégia, use o lúdico, faça a busca. Se você fizer uma boa pesquisa, você vai encontrar diferenças radicais de preço de chocolate. Cuidado que, como você disse bem, ovos de marca, às vezes quando o preço do ovo de marca está muito barato, você dá uma olhada na qualidade de chocolate para ver se não tem muita gordura hidrogenada, aquela coisa ruim e tal. Então, acho que a grande alternativa é você buscar os bombons, as barras de chocolates tradicionais, quem sabe que é de uma qualidade superior, monta um kitzinho para o teu filho, brinca com ele, coloca um carrinho ali dentro, acredite em mim, ele vai ficar tão feliz quanto. Vamos para mais um intervalo e no último bloco falamos sobre desigualdade climática. Já ouviu falar desse termo? Na volta eu te explico melhor, mas já adianto que as ondas de calor não afetam a todos da mesma maneira. Volto já!
Voltamos com Semana Legislativa. Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para conscientizar sobre a importância de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. A água faz parte de cada passo da nossa rotina, na cozinha, na limpeza, no cuidado com o jardim. E se na cidade a água chega fácil pelas torneiras, no campo ela precisa ser usada com planejamento. É a base da produção de alimentos que precisa ser bem administrada para garantir as colheitas. Aqui a água não vem da torneira. O sistema de irrigação distribui a quantidade certa para cada planta. As raízes e o solo aproveitam e o que sobra volta para a natureza. É um ciclo que precisa ser preservado. Para quem trabalha na terra, como a Thaís, cada gota tem destino certo. Nesse sistema de cultivo, que é o sistema agroflorestal, a gente busca utilizar a água da melhor forma possível. Por isso a gente usa várias técnicas para manter a água no sistema. Plantio em nível, manter o solo sempre coberto. Aqui a gente prioriza não manter o solo desprotegido. A ideia é que o sítio ele caminhe para um sistema que seja autônomo, que tenha essa autonomia. Mas nem sempre a água está disponível na quantidade necessária. Durante os períodos de estiagem, que é quando o solo perde mais umidade do que é reposto pelas chuvas, o abastecimento fica comprometido. E os impactos atingem tanto as cidades quanto o campo. Isso impactou bastante o cultivo das alfaces, brócolis, couve-flor, e várias outras que a gente está acostumado, a berinjela, o quiabo, várias plantas que são exóticas e que não resistem tão bem a esses períodos de estiagem. E quando se fala em água, os rios são protagonistas. O Paraíba do Sul, que abastece milhões de pessoas da nossa região, enfrenta desafios que exigem atenção. O Rio Paraíba do Sul ele é utilizado por nós para abastecimento das residências, para abastecimento do nosso parque industrial, para lançamento dos nossos efluentes. Então, nós dependemos do Paraíba, assim como precisamos preservá-lo para os outros municípios que o utilizam. O que a gente pode e deve fazer é evitar a poluição desse rio. Então, todas as atividades que nós temos aqui no território, e aí eu incluo não só a atividade humana dos domicílios, mas as atividades industriais, as atividades produtivas, serviço e comércio, nós temos que cuidar para que os poluentes que nós estamos lançando nesse rio sejam talvez poluentes dentro dos limites aceitáveis pela legislação hoje e que não sejam poluentes persistentes. O que acontece é que nós, infelizmente, temos poluentes hoje que nós não sabemos como tratar. E se esses poluentes chegarem até essas águas, nós podemos comprometer o uso. A responsabilidade pela preservação da água deve ser de todos, população e poder público. A vereadora Amélia Naomi destaca que os governos devem estar atentos à situação dos recursos hídricos, para garantir acesso à água para as futuras gerações. O Rio Paraíba está aí e precisando de muita atenção, né? Principalmente aqui do município. Então, acho que é importante ter as datas, porque primeiro nas escolas é educacional, você forma cidadão na educação, e essa data quase todas as escolas está dentro da grade municipal, então isso é muito importante. Uma outra questão que eu acho sobre os rios e as nascentes, precisa de mais investimentos da prefeitura na preservação das nascentes. Alguns gestos no dia a dia ajudam a evitar desperdícios, mas a verdadeira mudança acontece com a educação. Criar consciência desde cedo é essencial. Se a gente pode utilizar esse Dia Mundial da Água para fazer com que seja mais proveitoso, seria que a gente pudesse falar com todos, que a gente pudesse fazer com que as igrejas, as comunidades, as ONGs, as empresas dialogassem sobre águas muito mais profundamente do que seja a quantidade dessa água, mas principalmente a qualidade da água. E no Dia Mundial da Água é hora de pensarmos não apenas no consumo de hoje, mas na preservação desse bem tão precioso para todos. A gente precisa cada vez mais se aproximar desse homem natureza e a gente tentar entender que a gente não está separado, que a gente
tá todo mundo junto, morando na mesma casa, que é um planeta só, e que para a gente continuar vivendo e vivendo bem, a gente precisa aproveitar esses recursos e, em específico, aproveitar a água da melhor forma possível. Você já ouviu falar do termo desigualdade climática? Esse tema vem sendo bastante discutido por conta das frequentes ondas de calor. Especialistas afirmam que o calor não atinge a todos da mesma maneira. Na reportagem te explicamos melhor. No sol forte do meio-dia, muitos procuram uma sombra, mas o Marcelo encara a caminhada pelo parque. Trabalhar no calor é parte da rotina. Ele vende geladinhos e o movimento aumenta nessa época do ano. A gente tenta realocar o ombrelone conforme o sol vai andando. A gente trocou o ombrelone menor para um tamanho médio. E isso ajuda a gente a, pelo menos, se proteger do sol diretamente. Para o palhaço Pambolé, a roupa colorida e o bom humor fazem parte do trabalho. Mas os dias quentes exigiram adaptações. Tem uma roupa que a gente fez que é muito quente, é muito mais bonita que essa até. Só que num calor como esse, aí não tem condições mesmo da gente brincar, correr com as crianças. O que a gente fez? Uma roupa mais leve. Então, tecidos, né, adaptados que sejam mais finos, mais fresquinhos. No sol forte, a temperatura chega a quase 40 graus. Para quem trabalha nas ruas, um desafio diário. Enquanto isso, outras pessoas podem simplesmente sair dessa realidade. Aqui dentro, o ar-condicionado deixa a temperatura em 22 graus. Confortável, mas nem todo mundo tem esse privilégio. É isso que chamamos de desigualdade climática. O mesmo calor, mas com impactos muito diferentes para cada pessoa. E a análise do impacto do calor não está só no ambiente de trabalho. Quando pensamos nas cidades, bairros com pouca arborização ficam mais quentes e quem vive em áreas de risco pode sofrer com a intensidade de deslizamentos e enchentes. Em outras palavras, o clima influencia a qualidade de vida. Então, essa desigualdade climática pode afetar mais essas pessoas de baixa renda. Mas é importante a gente notar que vão ter outras pessoas que podem trabalhar debaixo do sol, mas não vão sofrer com essa desigualdade de renda. Como, por exemplo, o jogador de futebol, né? Esse daí, ele pode acabar treinando debaixo do sol, mas ele vai ter todo um aparato por trás dele que vai cuidar da qualidade da saúde dele, né? Então, é um massagista, é um médico que vai cuidar da hidratação. Então, é importante a gente notar que a desigualdade climática afeta principalmente por causa da renda. Para o especialista, políticas públicas voltadas às áreas mais afetadas podem ajudar a amenizar os impactos dos grupos mais vulneráveis. A primeira coisa é trabalhar essa urbanização. Então, oferecer moradias populares nos lugares corretos. Não necessariamente numa periferia afastada, mas se for numa periferia, que eu urbanize, que eu crie ruas que tenham árvores, certo? Ele pode também trabalhar essa urbanização nos grandes centros da cidade também, desenvolvendo lugares que tenham praças, né? Então, a periferia ela pode ter praças também, ela pode ter qualidade de vida. A gente vai trabalhar, então, com moradias populares, com a urbanização, principalmente isso daí. Para quem atua ao ar livre, o desafio é tentar driblar os impactos do sol. Afinal, o trabalho não pode parar. Aqui no parque tem o pessoal que fica com uma barraca maior para se proteger, tem o pessoal que procura uma sombra embaixo da árvore, eles se protegem da forma que consegue. Além dos impactos na saúde, o sociólogo destaca que a desigualdade climática exige uma luta por direitos. Então, se eu moro numa casa, se eu moro num bairro que não tem infraestrutura, eu preciso entrar em contato com o poder público, com a Câmara, com os vereadores, com o prefeito, para levar essa demanda para o poder público, para ele ter conhecimento dessa necessidade e aí lutar pelos nossos direitos, fazer com que esse poder público ele atue de uma forma mais efetiva nas periferias. Enquanto as temperaturas sobem, a rotina de quem trabalha ao ar livre segue cheia de desafios. Entre adaptação e conscientização, a busca por melhores condições também faz parte dessa realidade. Agora vamos falar de poluição. É comum associar esse assunto à atividade industrial e o intenso tráfego de veículos. E claro que tudo isso contribui para a dispersão de poluentes na atmosfera.
Mas especialistas destacam que fatores meteorológicos e a quantidade de árvores da cidade também exercem forte influência, o que reforça a importância do planejamento urbano. Planejamento urbano. O assunto é tão importante que é até nome de uma comissão permanente da Câmara. Isso porque o planejamento urbano interfere diretamente no desenvolvimento e na qualidade de vida de uma cidade. E um estudo recente feito em conjunto pelas universidades de São Paulo e de Lisboa apontou que um bom planejamento urbano deve pensar em alternativas para minimizar os impactos da poluição. Esse estudo específico ele analisa 3 cânions urbanos, ou seja, 3 ruas com diferentes características. Dois desses cânions urbanos estão localizados na cidade de Lisboa, em Portugal, e um aqui na cidade de São Paulo, que é a Marginal Tietê. Durante a madrugada, os poluentes tendem a ficar mais retidos próximo à altura do pedestre, na escala de rua. Isso é por conta das condições da atmosfera. Então, dependendo como essa atmosfera interage com o poluente, ele tende a dispersar melhor ou pior. A industrialização e o número de veículos de uma cidade são grandes agentes poluidores. Mas outros fatores também devem ser levados em consideração quando analisamos a poluição urbana. São eles o número de construções e imóveis, a arborização e questões climáticas. E por que esses fatores são tão importantes? Porque a partir do estudo é preciso pensar o planejamento da cidade e de novos loteamentos, de modo a ajudar a dissipar os poluentes e não acumulá-los. O que o estudo trouxe foi mostrar que tem outras variáveis que afetam a dispersão ou o acúmulo de poluentes, né? E que a gente tem que estar atento para essas variáveis. Tem a questão da sazonalidade, né, que muda, né, a dispersão atmosférica, muda a dinâmica atmosférica em relação às estações do ano. Então, eventualmente, no verão chove mais, então ela lava a atmosfera, no inverno chove menos, se concentram mais. E, por outro lado, outros interferentes, por exemplo, a arborização urbana interfere, ela funciona como um retentor da poluição, num primeiro momento, mas ela também funciona como uma espécie de barreira, né, física para diminuir um pouco a dispersão em determinadas situações. Então, esses são elementos novos. A questão das edificações. Então, você pode, às vezes, formar paredões de edificações que barram a ventilação e aumentam a concentração de poluentes. São José já pratica a adoção de alternativas para diminuir a emissão e a concentração de poluentes na cidade. A linha verde com a frota de ônibus elétricos é uma delas. Além disso, a cidade conta com o plano de arborização, que busca uma distribuição correta das árvores em lugares determinados no município. Uma base para o planejamento urbano é o chamado Plano Diretor. Ele é um documento que define todas as regras e diretrizes que irão nortear o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, o plano diretor determina quais bairros podem ter prédios ou casas, quais áreas podem ser destinadas para a indústria, quais são as normas de proteção de áreas verdes nas construções de novos loteamentos, além de outras questões. O plano diretor é a política pública mãe do ordenamento territorial. Ela aponta o que a cidade, o que o joseense quer para o desenvolvimento, como que ele acontece e para onde é que ele vai. Então, nessa discussão é importante sempre privilegiar quais são aqueles atributos ambientais, aquela performance ambiental que vai precisar essa política pública mãe do ordenamento prover para que nós tenhamos sempre a cidade como um organismo vivo que se desenvolve, ela sempre tenha o desenvolvimento sustentável como pauta. O atual Plano Diretor de São José foi criado em 2018 e o próximo será feito em 2026. A lei precisa ser atualizada justamente para se adequar a novos modelos sustentáveis de desenvolvimento e corrigir possíveis falhas no processo de urbanização, a exemplo da concentração e dispersão de poluentes. O planejamento urbano sempre é pauta na Câmara Municipal.
Segundo o vereador Zé Luiz, relator da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte, o Legislativo acompanha de perto a elaboração das políticas públicas da área. Principalmente através do orçamento público, das políticas que são apresentadas nos planos plurianuais, nos diversos planos diretores também. Através desses instrumentos você vai fiscalizando. E também através dos relatórios que as próprias secretarias maiores elas vão lançando, nós vamos fazendo uma aferição desse trabalho e vendo como é que as coisas estão acontecendo. Ainda de acordo com o parlamentar, é papel dos vereadores sugerirem ideias sustentáveis e inovadoras, focadas no melhor aproveitamento do espaço urbano. Quando a gente se fala hoje em planejamento urbano, você está falando muito de meio ambiente. Então, você respeitando cada vez mais o meio ambiente, você tem uma urbanização melhor, uma qualidade de vida melhor e também para o mundo dos negócios, porque o mundo dos negócios hoje está pautado também na sustentabilidade. Agora vamos falar de saúde. O mês de março é dedicado à conscientização sobre a epilepsia, condição neurológica que pode causar crises convulsivas e que atinge cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. O objetivo da campanha é ampliar o acesso ao tratamento e diminuir o preconceito. Os medicamentos e exames já fizeram parte da rotina do Matheus. Ele recebeu o diagnóstico de epilepsia ainda na infância, um período difícil até que ele mesmo entendesse a doença. Atualmente eu não tenho mais, porque eu fiz tratamento, faço tratamento, né? Como eu falei. Então, a partir disso daí, com outras doenças minhas, eu comecei a passar pelo neuro, comecei a fazer o eletro da cabeça, do coração, tudo isso, fazer o tratamento, né, corretinho. Depois de anos de tratamentos, as convulsões se tornaram mais raras. Hoje, ele leva uma vida normal, mas lembra bem dos preconceitos e estigmas que a doença carrega. A vergonha que nós temos, a gente acaba não contando, né? Porque pode acontecer de não ser contratado, das pessoas achar que nós não temos capacidade de estar ali por causa disso. E é uma coisa, vamos dizer, normal. Em questão de escola, né? Sofri bastante o cochicho, a fofoca. Então isso é meio triste, vamos se dizer assim. A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro. Ela pode causar alterações de consciência, movimentos, sensibilidade ou sintomas psíquicos. O diagnóstico atinge cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil e mais de 50 milhões em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A campanha Março Roxo, realizada pela Associação Brasileira de Epilepsia, promove a conscientização sobre a doença com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e diminuir o preconceito. O principal objetivo é mobilizar o maior número de pessoas com epilepsia e seus familiares, né, profissionais que trabalham na área, para que a gente lute e conquiste os direitos e a inclusão social. Então, a inclusão social na parte profissional, na parte da educação, né, na questão da economia, que essas pessoas sejam asseguradas, né, e incluídas na nossa sociedade. Acho que é importante a gente apontar também que o preconceito e o estigma, ele ainda é muito grande e presente, né? E o desconhecimento, a falta de informação é o principal... a principal causa que gera toda essa falta, né, e essa não inclusão na sociedade. Nesse ano, o tema da campanha é Direitos Já, uma reivindicação de espaço para as pessoas com epilepsia. Esse acesso aos tratamentos, às medicações, vem evoluindo, não da forma e na velocidade da qual a gente precisa, né, e espera. E acho que é por isso que vem essa campanha, né? Por isso que existe o Março Roxo. Então, assim, tem medicamentos que são aprovados, existe um processo burocrático bastante grande para que essas medicações, né, principalmente as medicações mais novas, esses tratamentos mais novos, que às vezes nem é tão novo assim, mas que demora para chegar aqui no Brasil, para que a população, principalmente do SUS, tenha acesso.
Então, a ABE vem trabalhando, né? Acho que o Março Roxo também é para isso, para a gente poder estar divulgando, poder estar falando sobre os tratamentos e as possibilidades, para que a gente consiga mobilizar a sociedade de forma geral, né? A questão política, e isso entre como direito. Essa neuropediatra explica que a doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicação e hábitos saudáveis. O paciente que tem epilepsia, a gente sempre orienta que precisa de um estilo de vida bem regular. Precisa dormir bem, a privação de sono, né, pode desencadear crise. Abuso de substâncias, álcool, drogas, isso também pode piorar as crises do paciente. O uso correto da medicação, que muitos pacientes acabam esquecendo de tomar ou não querem tomar, principalmente quando a gente fala de adolescentes. É muito importante tomar regularmente a medicação prescrita pelo médico, fazer o acompanhamento nas consultas, onde o médico vai te orientar as dúvidas, todas as questões que vão surgir. Ainda segundo a médica, em muitos casos, as crises epiléticas não são previsíveis e as pessoas precisam de apoio. Por isso, é importante seguir algumas recomendações em um momento como esse. A maioria das crises epiléticas, elas cedem espontaneamente. A crise que a maior parte das pessoas conhecem, que é a crise tônico-clônica, que o paciente perde a consciência e se debate, ela costuma se resolver espontaneamente em 3 a 5 minutos. Quando está passando desse tempo, isso já indica um sinal de alerta que essa crise pode perdurar mais tempo e é necessário tratamento imediato, acionar o serviço de emergência para que a pessoa receba o suporte necessário e medicamento para sair da crise. À medida que mais pessoas se informam e conhecem quem vive com a doença, como o Matheus, que leva uma vida sem limitações, o preconceito em torno da epilepsia pode desaparecer, tornando o ambiente mais inclusivo e respeitoso para todos. O preconceito, né, que as pessoas têm sobre isso, medo, né? Então é muito importante as pessoas saber como funciona. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Espero que você tenha gostado das informações do programa de hoje. E para continuar acompanhando todas as notícias da TV Câmara, nos siga pelas redes sociais, todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.